Imagine viver quase 1000 anos. A Bíblia registra algo extraordinário em Gênesis, capítulo 5, versículo 27. O texto diz: todos os dias de Matusalém foram 969 anos. E morreu. Matusalém viveu 969 anos. Ele é, de longe, o homem mais longevo de toda a história humana. Ele viveu antes do dilúvio, numa era completamente diferente da nossa. Aquele era o mundo antediluviano, uma época de gigantes, de longevidade extrema, de uma criação que ainda estava muito próxima da perfeição original. Antes que a maldade humana se multiplicasse de forma avassaladora. Era um mundo onde a natureza exibia uma força e uma beleza que hoje mal conseguimos imaginar. Para entender a história de Matusalém, precisamos olhar sua linhagem. Ele era neto de Enoque, aquele patriarca que andou tão perto de Deus que foi arrebatado aos céus sem experimentar a morte. E ele era o avô de Noé, um homem escolhido por Deus para construir a arca e preservar a vida na terra. Matusalém está exatamente no meio dessas duas figuras monumentais. Temos aqui 3 gerações que, de formas diferentes, testemunharam a imensa paciência de Deus e, ao mesmo tempo, a crescente rebeldia da humanidade. Enoque andou com Deus. Matusalém viveu como um sinal do tempo da graça, e Noé pregou a justiça em meio à corrupção. Mas o detalhe mais impressionante sobre Matusalém não é apenas o tempo que ele viveu. É o profundo significado escondido em seu nome. Em hebraico, seu nome, Metushelash, é uma palavra composta. A primeira parte, Metu, vem da palavra para a morte. E a segunda parte, Shelash, significa enviar ou trazer. Juntando as duas, o nome de Matusalém significa: quando ele morrer, virá o juízo. Pense nisso por um instante. O próprio nome da criança era uma profecia. Deus revelou a Enoque, o pai de Matusalém, que a morte do seu filho marcaria o início do grande dilúvio, o juízo divino sobre a terra. Cada vez que alguém chamava por Matusalém, estava, sem saber, repetindo a profecia do fim daquele mundo. E Deus, em sua infinita e insondável misericórdia, concedeu a Matusalém a vida mais longa jamais registrada na história. Foram 969 anos de misericórdia. Cada ano que ele vivia era uma nova oportunidade que Deus dava à humanidade. Cada dia de sua longa existência era um novo chamado ao arrependimento, um adiamento do juízo que estava por vir. O relógio de Deus estava correndo, mas a ampulheta da sua paciência parecia não ter fim. E aqui está a parte mais impressionante, que confirma a precisão das Escrituras de uma forma espantosa. Fazendo as contas cronológicas baseadas nas genealogias do livro de Gênesis, descobrimos algo incrível. Segundo o texto, Matusalém tinha 187 anos quando gerou seu filho Lameque. Lameque, por sua vez, tinha 182 anos quando gerou Noé, e o dilúvio começou quando Noé tinha 600 anos. Se somarmos 187 com 182 com 600, o resultado é exatamente 969. Isso significa que Matusalém morreu precisamente no ano em que o dilúvio começou. A profecia contida em seu nome se cumpriu perfeitamente no tempo exato de Deus. É um detalhe que arrepia, mostrando que nada na Bíblia está por acaso. Alguns estudiosos e teólogos acreditam que ele morreu de causas naturais, poucos dias ou semanas antes das primeiras gotas de chuva caírem, servindo como um último e silencioso aviso para Noé e sua família se prepararem para entrar na arca. Outros sugerem que ele pode ter falecido no exato momento em que as fontes do grande abismo se romperam e as janelas dos céus se abriram. Com a profecia,
se cumprindo no mesmo instante do evento. De qualquer forma, o tempo divino foi perfeito. Enquanto Matusalém vivia sua longa vida, seu neto, Noé, era um pregador da justiça. Ele não apenas construía uma arca gigantesca em terra seca, algo que devia parecer loucura para todos, mas também alertava as pessoas sobre o juízo que viria. As pessoas tinham todos os sinais: a pregação de Noé, a construção da arca e a própria existência de Matusalém, o homem cujo nome significava o fim. Mas a vida, para eles, continuava normalmente. As pessoas se casavam, faziam negócios, davam festas, planejavam o futuro. Elas ignoraram todos os avisos. Estavam tão imersas em sua própria vida e em seus próprios pecados que não perceberam a proximidade do fim. Agiam como se nada fosse acontecer. A história de Matusalém é um retrato poderoso da paciência de Deus. A Bíblia nos diz, em 2 Pedro, capítulo 3, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A longa vida de Matusalém foi a maior demonstração dessa paciência na era antediluviana. E hoje, a mensagem continua a mesma. Nós também vivemos em um tempo de graça, um tempo de paciência divina. O sacrifício de Jesus na cruz abriu um novo caminho, uma nova arca de salvação para todos que creem. A pergunta que a história de Matusalém nos deixa é: o que estamos fazendo com o tempo que nos foi dado? Cada novo dia é uma dádiva, uma prova da misericórdia de Deus. Cada momento é uma oportunidade para olharmos para dentro, para nos arrependermos e para nos voltarmos para Ele. O relógio de Deus continua a contar o tempo, mas sua misericórdia e seu convite permanecem. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há tempo, há uma chance para o arrependimento. A porta da graça continua aberta. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente. Até o próximo vídeo.